para você se Isso apresentar. mesmo, João. Tá ótimo. Estamos ao vivo? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Todas as 151 pessoas aqui ao vivo, conectadas. Muito obrigado por participarem. Espero que tenham descansado muito aí nesse período entre semestres. Estejam todos e todas recarregados e animados aí para o novo semestre à frente. Meu nome é João Rezende. Primeiro quero fazer aqui a minha autodescrição. Então, sou um homem branco, de estatura média aqui, tenho com os meus 1,80. Estou vestindo aqui uma camisa cinza, sem nenhuma estampa, bem básica mesmo, com cabelos um pouco enrolados e crespos, de pele branca, com um óculos entre o transparente e o marrom, barba um pouco por fazer, com o cavanhaque aqui e o bigode um pouco mais aparente, e com esse maravilhoso fundo de tela todo colorido aqui, celebrando o simpósio desse novo semestre. E eu agradeço muito, pessoal, a participação de cada um de vocês, né? É muito simbólico, né? A nossa escolha de participar de tantas ofertas de oficina, então é simbólico ter aqui vocês conosco para a gente falar um pouquinho da nossa jornada de ESG, de sustentabilidade aqui na Anima Educação. E antes de passar para a Ana, só me apresentar para vocês, né? Sou aqui diretor da área de sustentabilidade, né? Diversidade e inclusão, da parte de saúde, né? Tanto saúde mental quanto saúde física dos nossos educadores e também bem-estar. Alguns e algumas eventualmente já me conheceram aí pelo meu papel anterior aqui na Anima Educação. Eu cuidava dos temas de compliance, gestão de riscos e outros assuntos mais. E desde o início desse ano venho celebrando aqui a oportunidade de, junto com um time muito bacana, que algumas poucas pessoas vocês vão conhecer aqui, ter a oportunidade de desenvolver esse trabalho tão interessante que envolve todas essas áreas e que hoje a gente dá esse espaço para falar de sustentabilidade, que é um tema tão bacana e tão animador. Mas antes disso, passo para a Ana se apresentar e daí a gente segue para falar um pouco sobre a nossa jornada. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Gente, muito obrigada, João, pelo convite, pela oportunidade, né, gente, de estar aqui com vocês nesse simpósio docente. Meu nome é Ana Luísa, estou como gerente de ESG, começando também pela minha autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelos longos, pretos, também uso uma blusa vermelha hoje e óculos de aros finos e claros também. Uma satisfação imensa estar aqui hoje para poder compartilhar um pouco dessa nossa trajetória aqui na Ânima, uma trajetória de muita colaboração, de muita parceria, de muita integração, como tudo que envolve ISD, né, e que a gente vai conhecer um pouquinho aqui hoje. Então, agradeço muito e vamos ao nosso conteúdo. Obrigada. Obrigado, Ana. Mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso papo. Pessoal, vamos começar. A gente tem 1h30 para falar sobre esse tema. Na verdade, já estamos um pouquinho atrasados aqui, então vamos precisar de ser bem direto aos assuntos. E eu diria que a gente tem alguns objetivos nesse nosso encontro hoje, né? O primeiro deles é dar contexto para vocês sobre como, de fato, tem sido essa jornada de sustentabilidade da Anima, né? Existe um contexto histórico aqui que eu acho que é legal trazer, e eu fico muito animado com essa oportunidade, porque também objetivo que a gente tem nessa agenda é trazer de forma muito estruturada, assim, de que forma a gente entende que vocês desempenham um papel dentro de toda essa agenda e, naturalmente, trazer a relevância e importância desse papel de cada um de vocês na construção da sustentabilidade, nos entendendo aqui como, né, esse grande conglomerado que somos de educação superior no Brasil e com toda a potencialidade que nós temos. Além disso, né, a gente naturalmente entende que temos professores aqui de diversas áreas de conhecimento, alguns um pouco mais aprofundados, proficientes nos assuntos que envolvem sustentabilidade, outros um pouco menos. Então, a gente vai ter uma agenda um pouco conceitual aqui de trazer todos vocês para os conceitos básicos que envolvem sustentabilidade. E, por fim, a gente vai tentar trazer aqui para vocês de uma forma muito clara
uma proposta e um convite, né, de como cada um de vocês podem contribuir com essa agenda no dia a dia, não só nesse semestre, mas conectando tudo que a gente está pensando no desenvolvimento e sustentabilidade aqui na Ânima para os próximos semestres. E, além disso, 2 outros temas muito importantes, né? O primeiro deles é dar uma visão rápida para vocês sobre a nossa estratégia de ESG. Os nossos professores e professoras da gestão, né, com certeza sabem da importância que é se ter uma estratégia muito intencional e muito clara para tudo aquilo que são objetivos empresariais, né, são os objetivos dentro de uma organização. Então, nós tomamos um cuidado de construir uma estratégia de sustentabilidade muito transversal, assim, muito coletiva, e acho que vocês vão perceber isso aí ao longo dos nossos slides. E a gente vai ter, né, por último, mas com certeza não menos importante, eu diria um momento de celebração aqui, onde a gente retoma a divulgação do nosso relatório de sustentabilidade aqui na Ânima, e a gente traz para vocês alguns dos pequenos recortes aqui que achamos importantes trazerem para vocês, que vão estar presentes no nosso relatório de ESG, que vai ser divulgado brevemente em detalhes, mas que também é um convite aqui para, por meio desses pequenos trechos aqui que a gente traz e esses pequenos highlights, é um convite para que vocês se engajem e acompanhem a divulgação desse relatório que vai acontecer brevemente com grande impacto. Pode passar, por favor, Júlio. Bom, essa lâmina, na verdade, é uma das primeiras páginas, inclusive, do nosso relatório. E eu acho que é muito legal começar a agenda de ESG, porque, na essência, talvez um dos grandes diferenciais que nós temos como um ecossistema de educação é o nosso potencial de impacto numa perspectiva de transversalidade, de presencialidade e também, assim, de distintas realidades, né, dentro do país, né? Sabemos que somos um grande conglomerado de educação, sabemos que, na essência, temos até o que chamamos internamente e tecnicamente aqui em ESG como uma licença social para se operar, ou seja, espera-se que uma universidade sempre tenha em sua estratégia, né, de atuação o impacto comunitário, né, o impacto social por parte de suas atividades. E como nós somos aqui e nos fortalecemos como uma grande comunidade de educação, não só voltada para a graduação, mas também para o ensino especialista médico, também para a pós-graduação e vários outros negócios especialistas, né, de educação, a gente tem aqui um potencial de fato de impacto muito, muito significativo. Então, naturalmente, esses números aqui já estão desatualizados, né, principalmente desde a chegada da FMU. Isso daqui são números que convergem com a nossa divulgação de 2025, né? Os relatórios de sustentabilidade estão sempre olhando para o ano anterior. Então, pensemos todos nós aqui sobre o impacto que a gente tem coletivamente, quando pensamos que a gente tem 360 mil estudantes no Brasil, 14 mil educadores, né, espalhados por todo o país, uma presença massiva em 12 estados do país, e se formos considerar as 400 unidades acadêmicas de educação digital, estamos colorindo todo esse mapa do Brasil com a nossa presença. Para aqueles que não conhecem essa nova denominação de unidades acadêmicas que mais recentemente temos adotado, né? Estamos falando aqui dos nossos polos educacionais, né, que levam a educação de qualidade de uma forma muito inclusiva no país, né? Temos 70 unidades de ensino, né, que são também uma nova denominação aí de algumas das unidades que nós temos quando a gente pensa nos nossos campi na prática, ou seja, a nossa presença regional espalhada por todo o país. E aí, quando a gente vai pensar um pouco nos nossos impactos, estou vendo aqui a professora Maiara no meu campo de visão aqui das câmeras, 630 mil pessoas beneficiadas em projetos de extensão universitária, é um número maravilhoso, absurdo, assim, né? Muito impactante positivamente. 394 milhões de bolsas de estágio, né, não obrigatórios sendo gerenciados e acompanhados por nós, né, que também é um número muito, muito expressivo, né, na perspectiva de geração de renda para os nossos alunos e para suas famílias. 85 mil vagas de estágios não obrigatórios, que nós também acompanhamos. Mais de 270 mil horas de formação docente que tivemos em 2025. Então, sem dúvida, pessoal, a gente tem coletivamente um grandíssimo potencial
que sem dúvida já entrega, né, impacto positivo em todos os lugares que a gente opera e sem dúvida teremos ainda mais potencial impacto à medida que a gente for desenvolvendo essa estratégia que apresentaremos para vocês. Pode passar, por favor. E aí um momento de reflexão, né? Com uma pergunta: qual profissão tem o maior potencial de transformar o futuro? Né? Eu confesso que quando estávamos aqui, né, nos últimos dias preparando essa apresentação, a gente estava pensando muito nisso, né? E muitas reflexões surgem com essa pergunta, né? Naturalmente, a gente tem aqui toda a dinâmica digital e das comunidades digitais e das redes sociais que surgiram recentemente, também falando aqui da inteligência artificial e todas as outras tendências de futuro que a gente acompanha de forma prática e cada vez estão mais aceleradas. Então, o convite aqui para vocês é a gente pensar qual profissão que verdadeiramente tem o potencial de transformar o futuro. Então, em alguns momentos a gente pode pensar empreendedores digitais, empreendedores da tecnologia, eventualmente cientistas, eventualmente políticos, e eu não tenho dúvida que todas essas respostas, elas fazem sentido, né? E aí, quando a gente vai refletir sobre cada uma dessas posições, a gente precisa de refletir sobre cada uma das trajetórias que levaram essas pessoas a esses lugares de grande influência. E dentro da trajetória de cada um desses indivíduos, naturalmente a gente tem, estou vendo aqui, está escrito usuário desconhecido, infelizmente, mas eu vi nesse momento uma mensagem, é exatamente professor, né? O Sam Altman, que é a pessoa que está aqui na minha cabeça, o fundador do Chat GPT, que é uma pessoa que aparece de todos os cantos e todos os lados aqui para a gente acompanhar nos últimos tempos. Sem dúvida, o Sam Altman, inclusive, ele já mencionou algumas dessas pessoas. Teve professores, teve docentes maravilhosos que o inspiraram, que o ajudou a refletir sobre seu caminho, sobre sua trajetória, sobre seus valores e levou conhecimento que naturalmente foi transformador para a sua trajetória e que é uma pessoa que individualmente está trazendo muita transformação para o mundo. Então, pode passar, por favor? A reflexão que a gente quer chegar aqui, gente, é exatamente o que a maioria de vocês aqui, que eu acompanhei no chat enquanto falo, estão nos dizendo. É sem dúvida o professor. O professor tem um grandíssimo impacto e sempre terá um grandíssimo impacto na sociedade, que é por meio dele que a gente tem educação disseminada, conhecimento disseminado, valores disseminados, por meio dele que a gente tem ciência sendo aplicada, feita, por meio dele que a gente tem impacto sendo percebido nas comunidades, seja por meio do mercado de trabalho, nas distintas posições que um aluno pode eventualmente desempenhar a sua profissão, seja no empreendedorismo, seja no trabalho, nas empresas, nos hospitais, em vários outros lugares, seja por meio do impacto comunitário de fato, né? A forma como socialmente, moralmente, eticamente aquele aluno é formado, com um grande impacto do professor nesse caminho, vai, sem dúvida, ditar a forma como esse indivíduo se posiciona dentro da sociedade, dentro daquela comunidade que ele está inserido. E quando a gente pensa nesse efeito multiplicador, né, e desde quando começamos a conceber esse retorno de sustentabilidade aqui na Ânima, esse termo veio à tona, né, e nós nunca deixamos de falar sobre ele, a gente consegue perceber de uma forma muito estruturada de que forma que esse impacto do professor se dá dentro de uma comunidade, né? Então, se a gente pensa que um professor vai influenciar diretamente centenas de alunos, esse aluno, ele influencia suas famílias, os seus colegas, as suas empresas, as comunidades que ele está inserido e principalmente a sociedade. E é baseado nessa tese que a gente está construindo um programa de sustentabilidade verdadeiramente transformador, que não só olha para a sustentabilidade. Vou usar aqui um termo que eu pessoalmente não gosto tanto, mas sustentabilidade numa perspectiva corporativa, ou seja, que entende o papel da sustentabilidade somente naquilo que uma empresa consegue contribuir, mas que abre as portas da universidade e entende que nós temos um papel não só de fazer a coisa certa aqui dentro, mas também de ensinar a coisa certa para os nossos alunos e para as nossas alunas, para justamente garantir que a gente propicia a geração desse efeito multiplicador. Pode passar, por favor? E é isso, né? É o professor que, sem dúvida, tem uma influência diretamente na formação dos nossos alunos e que vai ampliar exponencialmente o impacto social gerado pela educação. É por isso que quando a gente fala com empreendedores,
provavelmente 9 de 10 ou 10 de 10 vai dizer que acredita muito na educação como uma ferramenta de transformação social. Quando a gente quando a gente acompanha políticos se posicionarem, no geral a gente percebe, a grande maioria deles também percebendo a educação como uma alavanca de desenvolvimento social e uma alavanca de impacto, e é nisso que a gente acredita. E a gente acredita muito no professor como pilar central, né, dessa construção, e é nesse papel que a gente quer trazer aqui para, eu diria até problematizar com vocês, né, tanto numa perspectiva de oportunidades, mas também de desafios, para a gente conseguir fazer com que vocês estejam na melhor das posições para conseguir, de fato, levar esse impacto positivo à frente, né? Pode passar, por favor? E aqui é uma conta um pouco básica. Para quem me conhece mais intimamente, pessoal, eu sou uma pessoa extremamente cartesiana. E eu fiquei muito curioso em tentar, de alguma forma, tentar pensar esse impacto de uma forma quase que quantitativa, né? Então, quando a gente pensa assim, que em média um professor tem, vamos pensar aqui 100 alunos por semestre, né? Considerando várias turmas que eventualmente ele tem. Quando a gente começa a pensar que os indivíduos normalmente conseguem influenciar 3 a 5 pessoas do seu círculo social mais próximo, seja da sua família, dos seus alunos, a gente consegue claramente perceber o impacto que conseguimos ter de uma forma propagada, clara, né, tangível na sociedade. Então, é muito importante a gente perceber isso e o impacto que o professor tem na construção, né, de um mundo melhor. Pode passar, por favor? E, em resumo, pessoal, e aí já passo para a Ana, a agenda de ESG, introdutoriamente falando, nos últimos 10 anos, eu diria, ela passou por vários contextos, né? Um contexto onde ninguém falava disso, até o momento onde todas as grandes empresas, pelo menos eu diria, começaram a criar intenções claras ou mecanismos ou ferramentas internas que as permitissem entender quais são os impactos negativos e positivos que aquela atividade pode proporcionar dentro da sociedade, até momentos de maior escrutínio, maior ceticismo assim nessa agenda, onde a gente tem eventualmente até grandes representações sociais, principalmente políticos, assim, se posicionando de certa forma um pouco mais restritivas sobre o potencial dessa agenda. E aqui do nosso lado, o que a gente verdadeiramente acredita é que não tem como discutir educação superior sem discutir sustentabilidade. Não tem como a gente discutir o impacto positivo e a longevidade do nosso ecossistema Anima sem discutir sustentabilidade. E não tem como discutir sem sustentabilidade sem reconhecer e principalmente potencializar o papel do professor nessa agenda. Quanto mais a gente cria oportunidades, mecanismos, valoriza, reconhece, incentiva, energiza vocês, professores e professoras, nessa agenda, a gente tem certeza absoluta que esse efeito multiplicador vai ganhar cada vez mais espaço e vai ser cada vez mais percebido nas atividades que a gente desempenha em todos os rincões desse grande Brasil e considerando, inclusive, as particularidades de cada um desses lugares, né? Sustentabilidade também, e principalmente a extensão, né, Mayara, passa um pouco por aí, né? A gente conseguir reconhecer não só o impacto que a gente causa, mas o impacto que aquela comunidade precisa, né? Então, a gente tem uma posição muito, muito interessante como ecossistema para conseguir, de fato, gerar um impacto positivo muito legal nos lugares que a gente ocupa. E aí, para trazer um pouco de conceito e estrutura aqui para a nossa agenda, passo para você, Ana, para a gente falar um pouco sobre ESG e trazer todo mundo para uma pauta comum. Beleza, João, é isso aí. É indiscutível, né, esse papel tão, né, delicado, importante e multiplicador dos docentes. E aí, para que a gente possa né, estar na mesma página, tirar dúvidas, trocar ideias sobre esse tema também, vamos lá, Júlia, por gentileza, vamos falar um pouquinho no próximo slide do conceito, né? Então, o que é ISD? Ele é familiar para muita gente, tem muita gente que acha que sabe, mas que às vezes se confunde no que é. Tem gente que fala, poxa, mas aí vem mudando de nome ao longo do tempo, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, ISD, o que que isso significa? ISD é uma moda, ISD é uma tendência ou não?
tudo isso faz sentido, tudo isso é pertinente, né? Mas para a gente começar do, do conceito, né? O ISD, ele realmente ele vem, né, de uma sigla aí estrangeira, que traz aí os três pilares desse tema importante para a gente, né? E começa no E de environmental, que é ambiental aqui no Brasil. Muita gente chama também já de ASG, né? Trazendo para o nosso idioma, né? Então, ASG, mas ISD, então, que é ambiental, social e governança, né? São três pilares que, claro, cada um deles tem a sua segmentação, as suas especificidades, mas, sem dúvida nenhuma, o olhar sistêmico, o olhar complementar, o olhar integrado entre essas três dimensões, são o que efetivamente dão sentido ao que é o ISD, né? Quando a gente aprofunda, quando a gente estuda, quando a gente tem as métricas, os frameworks, as metodologias específicas de estudo, de trabalho nessa temática, no ambiental tem alguns campos, né, de atuação, alguns olhares, alguns pilares que fazem parte, não se resumem a esses de forma nenhuma, mas são alguns aqui que a gente traz para que possa tangibilizar o que a gente considera, né, nesse pilar ambiental. Toda a parte, né, de clima, mudanças climáticas, com tudo que a gente está vivendo hoje, coisas importantíssimas e coisas fundamentais dessa temática ambiental, que se conectam, né, diretamente com as emissões de gases de efeito estufa, com o consumo de recursos naturais, a gente citou aqui água, energia, mas toda a relação com a biodiversidade, ela compõe fortemente, né, esse pilar ambiental. Toda a parte de gestão de resíduos, hoje tão relevante a gente pensar, né, na cadeia como um todo, na economia circular que a gente fala, e repensar se realmente é necessário esse produto, realmente é necessário esse consumir determinado produto, ou adquirir, ou até produzir determinados conteúdos, produtos, enfim. E aí, além disso, né, desses temas particulares, tem toda a questão de educação ambiental, que é tão relevante também, que se conecta de forma super direta à nossa realidade, né, a realidade do ecossistema humano e como a gente pode atuar diretamente. O pilar social, ele traz em si, muitas vezes a gente está aqui no ambiente de educação e muita gente acaba refletindo mesmo, poxa, a gente já é ISD por natureza, uma vez que a gente está inserido num ecossistema de educação que se conecta fortemente com o pilar social. E é pura verdade, a gente realmente está imerso num ambiente onde ESG ele faz parte, ele é indissociável, né, do nosso negócio, mas quando a gente olha o pilar social, a gente tem que ter ampliar esse olhar para todas as questões de direitos humanos, as importantes questões de respeito, inclusão, diversidade, equidade, toda a parte de saúde e segurança, o relacionamento com os nossos públicos, né? Então, onde a gente está? A gente é um ecossistema, o João trouxe aqui para a gente conhece, a gente tem presença, né, em tantas partes do país, como que a gente se conecta com as comunidades que estão no nosso entorno, como que a gente escuta como elas estão nos enxergando, como que a gente pode se relacionar da melhor forma. E a governança, ela traz em si é, um arcabouço inicial de conduta, efetivamente, né, de uma conduta ética, responsável, baseada em políticas claras, transparentes, que muitas vezes são o principal alicerce para a gente executar nossas atividades profissionais com lisura, com segurança, com tranquilidade, seguindo todos nós, né, uma mesma diretriz. Toda parte de responsabilidade na gestão dos nossos negócios, a identificação dos riscos aos quais a gente se expõe a todo momento, né, e como gerenciá-los da melhor forma, transparência, estrutura, então são temas, né, de novo, eles não se esgotam por aqui, pelo contrário, né, a lista é extensa,
mas acho que é mais para a gente balizar e trazer um pouquinho desse conceito para estarmos alinhados por aqui. E migrando aí para a próxima lâmina, fico super feliz porque a gente já teve aqui no chat também um pouquinho da história, como que esse termo, né, se puder passar por favor, Júlia, como que esse termo vem sendo trabalhado, discutido, como que ele vem amadurecendo ao longo do tempo. A gente trouxe aqui um retrospecto aí de 50 anos, mas claro, temas ambientais, sociais, de governança são muito anteriores a esse período, mas existem alguns marcos, né, como o João falou, que vem se fazendo presente na sociedade e que vem fazendo com que empresas, academia, sociedade civil, organizações não governamentais, venham se organizando, pensando, refletindo para enfrentar os desafios, né, da nossa sociedade. Então, eu trago aqui, desde lá de 1972, essa data já apareceu aqui no chat, né? Realmente nós tivemos em Estocolmo uma conferência do meio ambiente extremamente importante, onde pela primeira vez essa temática geográfica, né, ambiental e de sociedade começou a ser discutida como frentes distintas e que precisavam de olhares pontuais a serem trabalhados, verificados e conduzidos, né, de uma forma especial. A gente vem, depois nós tivemos em 1987 a primeira citação oficial num relatório de mudanças climáticas que trouxe o termo desenvolvimento sustentável, né, que diz respeito muito ao olhar para as atividades do presente, mirando as gerações futuras, né? Então, como que a gente tem um desenvolvimento hoje que não priva futuras gerações do que estamos vivendo hoje, usufruindo hoje dos recursos que a gente tem. Quando a gente vai passando ao longo do tempo, a gente teve a Rio 92, muitas pessoas podem se lembrar, foi um movimento muito importante realizado aqui no Brasil. Depois nós tivemos um conceito importante de triple bottom line, né, onde ele traz ali o equilíbrio entre pessoas, planeta e lucro, né, o profit ali eram os 3 P's, que traziam esse olhar integrado, que também desafiava aí como equilibrar esses pilares para a gente alcançar um desenvolvimento mais equânime, né, entre né, as comunidades, a sociedade, os países, em variados estágios, né, de desenvolvimento. O Pacto Global da ONU trouxe aí 4 princípios que norteiam a discussão desse tema hoje em várias partes do mundo, né? Então, a gente tem os direitos humanos, o meio ambiente, o trabalho e todas as ações anticorrupção como foco do que o Pacto Global trouxe, né? Que a Organização das Nações Unidas trouxe. E aí, em 2004, né, numa conferência também da ONU, né, com então o secretário executivo Kofi Annan, ele trouxe é, o questionamento dentro de um relatório chamado Who Care Wins, onde ele convidava investidores de mercado financeiro junto ao Banco Mundial a repensar, entender quem olha para questões ambientais, sociais e de governança tem um potencial de uma sustentabilidade em seus negócios. Então, ele trouxe ali para investidores de todo mundo e, pela primeira vez, o termo ESG foi cunhado dessa forma e, desde então, ele segue. Sem me estender muito, tem alguns outros marcos importantes, né? Os princípios por investimentos responsáveis, um marco importantíssimo em 2015, a própria ONU, né, lançou aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com metas até o ano de 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais, e especialmente aqui no Brasil nós temos um 18º Objetivo de Desenvolvimento, né, que refere-se a toda parte de racialidade, né, algo muito importante e característico
do nosso país, né? Então, a gente tem esse 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável por aqui, e de lá para cá, o ESG vem sendo tratado como uma estratégia efetivamente. Uma série de tratados, de frameworks, né? Nós temos a questão dos riscos climáticos, as mudanças climáticas hoje impactando fortemente as decisões coletivas, individuais, corporativas. Então, assim, a gente tem uma trajetória importante, intensa e que ela não para. É uma evolução permanente, é um tema sempre em, super dinâmico, né? A cada dia as novas discussões e a nova situação mundial nos traz novas oportunidades de visualizar esse tema como uma jornada onde a gente tem caminhos, né? Cada organização, cada cidadão, cada estado, cada país, ele está num momento distinto, mas se a gente olha para algumas metas comuns, como as propostas pela ONU e com objetivos importantíssimas do que vem pela frente, é uma jornada sem tempo e hora, né, para acabar. Podemos seguir, Júlia, por gentileza. Ana, João, se quero quiser fazer um complementar algo. pequeníssimo comentário, pessoal, que existe um Claro. outro marco também, né, do mundo mais técnico de ESG. Inclusive, eu tenho, é bem provável que a gente tenha, inclusive pelo quantitativo de pessoas, professores até que também sejam especialistas nessa área. Existe um marco que se discute muito tecnicamente, que foi uma carta de um CEO de um grande fundo internacional, que é o BlackRock, e esse CEO é o Larry Fink, que na essência foi quem mobilizou o lado mais corporativo dessa discussão, que é quando ele trouxe a proposta, né? E aí começou primeiro ali numa perspectiva de influenciar as empresas listadas americanas, né? E essa BlackRock é a maior investidora do mundo, né? Tem o maior fundo do mundo, e que depois se desdobrou numa série de grandes influências, chegando inclusive até a Bolsa Brasileira, com uma série de desenvolvimentos regulatórios que exige, né, das grandes empresas responsabilidade e transparência sobre esse tema, que é o nosso caso, né? Somos listados na Bolsa, fazemos parte do nível mais alto de maturidade, de governança e transparência na Bolsa, então temos todas essas exigências. A curiosidade é o seguinte: o mundo ficou sabendo do Larry Fink, que foi essa pessoa que ele tem uma carta anual, e nessa carta anual ele trouxe esse conceito. A curiosidade que eu trago para vocês é a seguinte: mais recentemente eu tive uma grandíssima oportunidade de fazer um curso na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, e eu conheci duas pessoas, dois professores de Oxford, né? E esses dois professores tiveram uma grandíssima contribuição, talvez tenham sido os maiores contribuidores da agenda de ESG no mundo. E esses dois professores são o Matt, eu esqueci o nome do segundo, mas é o Matt Corby e o outro professor que me esqueci o nome dele. Mas basicamente o Matt Corby foi a pessoa que encontrou o Larry Fink e falou: precisamos de levar o mundo para uma outra visão sobre sustentabilidade e precisamos de trazer os executivos das grandes empresas no mundo sobre suas responsabilidades nessa agenda. Não adianta só levar isso pelo lado dos governantes, pelo lado da sociedade individualmente. Então, um professor foi quem individualmente levou essa discussão para o Larry Fink, que ele sim, né, com toda a sua plataforma e influência como o maior investidor institucional do mundo, conseguiu levar essa discussão. Então, me trouxe muita curiosidade da gente entender de fato que, primeiro, essa transformação foi iniciada por um professor e, segundo, por um professor. Um único indivíduo conseguiu provocar essa transformação. E o segundo caso desse outro professor foi quem também na agenda de sustentabilidade criou o que se conhece como TFCD, que é o Task Force for Climate Disclosure, que na essência também criou ali uma exigência para as empresas, para as grandes empresas globais, nas quais inclusive nós estamos inseridos, de fazer uma série de reportes, né, de ter transparência sobre o seu impacto ambiental à medida que desenvolve as suas atividades. Esse professor
foi lá dentro da universidade o maior incentivador dessa agenda e conseguiu se alinhar com governantes, primeiro no Reino Unido e depois no mundo inteiro. E o TFCD é talvez a maior referência técnica de divulgação de dados ambientais no mundo inteiro. E, mais uma vez, um professor e, mais uma vez, um único professor. Então, é muito legal trazer isso para vocês, porque, na essência, corrobora um pouco do que a gente está construindo aqui. O potencial de transformação que, de fato, um professor tem na sua comunidade, ele, de fato, é muito imenso. E eu não queria deixar de fazer essa menção. Nem poderia, João, super importante, pertinente, né? Porque até, Júlia, eu vou te pedir passar para o próximo slide, é justamente, poxa, gente, e a universidade nisso tudo? Será que esse ISD ele está vinculado aí aos diversos setores e tudo, como que ele se conecta efetivamente com a universidade? Completamente, né? Então a gente tem 4 grandes campos, né, de atuação, a operação dos campos, organização, toda a parte organizacional, né, de governança, pessoas e processos, o viés acadêmico e o do relacionamento com a comunidade, internamente e externamente. Então, a gente tem essa geração, esse diálogo permanente com os nossos stakeholders, né, assim, um termo super utilizado no cenário ISD, mas efetivamente quer dizer que são todos aqueles, né, com os quais a gente se relaciona institucionalmente. Então, governos, empresas, comunidade, o meio ambiente, as instituições acadêmicas, as redes de colaboração, os estudantes, os colaboradores, ex-alunos, cada um tem a sua forma de conectar através desse olhar da sustentabilidade, gerando valor através do diálogo e da colaboração, né? Então, essa é uma rede, não é só a gente da Ânima que trabalha nesse sentido, mas já é algo globalmente trabalhado. Esse diagrama, por exemplo, ele faz parte de um estudo da Unesco que traz a importante relação entre sustentabilidade e as universidades, né? E no próximo slide, por favor, Júlia, é a conexão justamente dos professores, né, dos docentes, conectando universidade, sociedade, planeta, para que esse futuro ele seja viável, sustentável, né? Então, a gente tem 4 grandes blocos aqui de atuação, e eles se desdobram, né, em muitos eixos. Claramente, a gente não vai entrar em todos eles por aqui, mas é fortemente intrínseca essa relação professores, ISD, universidade, sociedade, comunidade e públicos, né? Então, através das atividades de ensino, da sala de aula, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, através das atividades de extensão universitária, que é uma conexão direta com problemas reais da comunidade, desafios, não necessariamente problemas, né? Situações da comunidade, a formação de lideranças sustentáveis, né? Então, é o dia a dia, na sala de aula, trazendo nas unidades curriculares, no diálogo, no exemplo, na inspiração, a formação de alunos né, cidadãs que se tornam aí líderes multiplicadores dessas ideias importantes aí para o nosso planeta. E a pesquisa científica e inovação, que abre aí uma frente extremamente relevante de geração de valor no que se refere à sustentabilidade. Próximo, por gentileza, Júlia. E isso não é uma visão somente nossa, né? Que estamos aí imersos no tema e que a gente conecta e conhece e entende aí o dia a dia dos jovens brasileiros, da carreira, das aspirações, das influências, né? E da vontade das novas gerações, especialmente, em se conectar de forma genuína, né, com alguns desses temas. Aqui esse material vai ser disponibilizado, né, para todos vocês. Eu nem vou entrar no detalhe dessas pesquisas, as fontes estão aqui, podem ser consultadas também, mas é importante dizer, né, primeiro,
mais de 80% dos jovens especificamente consultados em determinada pesquisa, eles acreditam fortemente, e a gente corrobora muito disso, de que é possível encontrar uma carreira com propósito em qualquer setor, né? E 51% definem sucesso profissional como uma forma de contribuir efetivamente para transformar o ambiente ao seu redor, né? A gente tem aqui 60% trocaria de emprego por algo mais alinhado ao próprio propósito, a questão do bem-estar pesando fortemente nas escolhas profissionais, de carreira, a tipologia, as inúmeras oportunidades. Aqui tem uma pesquisa do Unicef que fala de empregos verdes, né, que são empregos conectados a alguns temas mais relacionados à economia circular, reciclabilidade e outros temas correlatos, mas como que isso já é forte aqui no Brasil. E passando um próximo slide aqui, já mudando aqui a nossa Ana, temática, eu queria brevemente, sim, João, por favor. me desculpe interromper, mas assim, pessoal, acho que é muito sincero e verdadeiro da nossa parte saber que, ao mesmo tempo que a gente percebe, por meio das pesquisas, que existe um engajamento não só dos indivíduos, né, dos jovens, mas também das empresas sobre o tema de sustentabilidade, sejamos diretos ao ponto, né, pessoal? Não necessariamente é simples conseguirmos mobilizar os nossos alunos para as atividades de impacto positivo que acontecem nas nossas instituições, né? E sabemos também que, assim, a dinâmica do dia a dia de um aluno e com muito acesso a dados nossos aqui, né, dos 360 mil alunos ali ainda na data base de 2025, sabemos que boa parte dos nossos alunos, eles equilibram, né, a universidade com o trabalho, né, com as suas responsabilidades familiares, que não necessariamente faz com que a disponibilidade desse aluno para o dia a dia das atividades acadêmicas, né, de pesquisa, extensão, as próprias avaliações, principalmente aqui a três, onde a gente consegue trazer muito o tema de sustentabilidade na prática, é alta, né? Então, eu diria que vocês desempenham, sem dúvida, um papel muito significativo, né? E eu que já tive a oportunidade de falar com muitos docentes que estão imersos nessas oportunidades, mas também nesses desafios, né? De conseguir trazer os alunos mais próximos dos projetos de extensão, e, enfim, de todas as agendas que a gente tem no dia a dia. É muito perceptível o impacto que um professor tem no engajamento possível de um determinado aluno. É importante usar o termo possível, né, para trazer todas essas considerações. Mas eu acho que vocês, professores e professoras, desempenham um modelo de referência assim, nos alunos para que eles se engajem de fato no dia a dia das nossas atividades de impacto positivo aí que acontecem nas universidades. Só para tentar também trazer um pouco de senso de realidade e acolhimento aqui, né, do que a gente sabe que também é um grande desafio para nós na prática. Isso mesmo. E passando para o próximo, né, esse movimento, essa tendência, a inclusão desses temas, ela também tem aí um outro patamar, né, de, de olhar, de verificação a partir de agora, né? Então, agora em junho entrou em consulta pública a atualização, né, do instrumento de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, do MEC, onde a questão da responsabilidade social, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, entram como um eixo relevante, né, em alguns alinhamentos, conversas com os colegas aqui, o ecossistema Anima ele chegará já na frente, né, nesse eixo. Nós estamos já melhor estruturados para integrar esses critérios de qualidade como critérios de avaliação do nosso sistema, porque nós já temos esse trabalho sendo realizado de forma muito consistente, de forma responsável. Claro, temos muito ainda a aprimorar, desenvolver, ampliar, mas vai de encontro com o que a institucionalização está trazendo, né, aí como uma nova perspectiva de avaliação das instituições de educação superior. Então, isso também é relevante e reforça é, a, esse nosso caminho, né, que a gente acredita e que cada vez mais a gente entende que ele é fundamental para o desenvolvimento, né, para a contribuição do desenvolvimento social.
Então, era um pouquinho, né, aí essa parte conceitual, acho que eu vi que tem muitos comentários aqui no chat, tem muito conteúdo pela frente ainda, e vou te pedir aí, Júlia, por gentileza, vamos em frente para falar um pouquinho agora, como que a gente traduz, né, em compromisso. Devolvo para você aí, João. Bom, vamos lá. Júlia, depois, eu não sei se você tem duas telas, por favor, mas eu adicionei outros dois slides na nossa apresentação. Só checar, por favor, que eu queria comentá-los, se possível, logo depois aí da, desse último slide da Ana. Se não tiver aí, tá tudo bem, podemos seguir, ou depois a gente volta nele, tá? Não sei se você está numa versão local aí. Só um minutinho, tá? Tá bom. Bom, então eu vou aproveitar esse tempo juntos, já que já disruptei o script aqui, para comentar o seguinte, pessoal. Eu trouxe aqui dois slides, né? Mais recentemente nós fizemos um evento na UniBH que foi muito especial, porque foi um evento, não sei se temos aqui professores e professoras da UniBH, mas a UniBH, ela recentemente, diante de inúmeras pesquisas que vocês sabem muito bem, né, que a universidade faz, ela se surpreendeu quando percebeu um pouco ali do perfil dos alunos típicos ali da UniBH, nesses alunos um desejo por transformação social, assim, para que os alunos se entendendo como agentes de transformação social. Certeza que muitos desses alunos a gente também os percebe nas nossas outras instituições, mas o que se desdobrou dessa surpreendente percepção foi uma estratégia que está ganhando cada vez mais intencionalidade de tornar a UniBH uma instituição, né, um centro universitário orientado para a sustentabilidade. E aí, um dos primeiros grandes passos, né, que tivemos nessa agenda foi justamente levar um primeiro evento de sustentabilidade para a comunidade acadêmica e que nos surpreendeu positivamente e confirma um pouco dessa pesquisa que bom, Daniela, que foi né, avaliada ali pela gestão, onde a gente viu assim um evento de dia inteiro, assim, das 8 da manhã até as quase 10 da noite, praticamente cheio em todo o auditório durante todo o dia. Não só de alunos, mas também de parceiros, membros da comunidade, teve até políticos ali da região, inclusive, obviamente, professores, né? Então, um evento que simbolizou de forma muito prática como que isso pode mobilizar uma comunidade acadêmica e também nos permitiu avaliar o interesse mesmo assim, da comunidade e ficamos muito surpresos com esse interesse. Isso tudo para dizer que eu fiz a abertura e o tema da abertura foi basicamente discutir o papel da universidade sobre esse tema, né? E aí eu acho que um dos meus primeiros slides, e quebrei o script aqui para trazer esse slide que eu acho muito importante, é também uma reflexão muito interessante que passa por essa pergunta, né? O planeta que a gente vai entregar, né? O planeta que vamos entregar, não só numa perspectiva individual, quanto uma perspectiva comunitária e empresarial, né? Como uma grande organização que somos aqui, feita por pessoas e os seus desejos de transformar o mundo, né? E existe uma reflexão muito importante, né, que eu tenho certeza que vocês, professores, com certeza fazem com os alunos no dia a dia, é que, na essência, assim, o planeta que vai ser entregue, né, daqui a pouco, na essência, vai ser entregue principalmente pelas pessoas que a gente está formando agora. Então, quanto mais consciência social, né, a gente consegue trazer e provocar nesses alunos, mais a gente consegue fazer com que decisões muito relevantes da trajetória daquele indivíduo sejam de alguma forma pautadas, orientadas por valores e princípios que são éticos, morais e sustentáveis também. Então, quando a gente fala de decisões de carreira, decisões de consumo, de voto, por que não, e também de projetos de vida, todos eles passam por, na essência, a gente conseguir levar esse questionamento para os nossos alunos, né, por meio das nossas unidades curriculares e de todas as outras ofertas que a gente tem no dia a dia. E eu me surpreendo muito com
conversando com professores e, eventualmente, até, de alguma forma, participando de algumas aulas, no interesse contínuo que os jovens e os alunos têm nesses temas. Assim, eu realmente me surpreendo, não só nesse evento da UniBH, mas também nas aulas que já participei, de perceber que, verdadeiramente, os alunos eles querem se engajar nesse tema. E acho que muito desse engajamento se dá pela indignação, pela capacidade de entender a sociedade que a gente está inserido, os desafios socioeconômicos que a gente tem, as situações de vulnerabilidade que a gente percebe, que, na minha visão, estão, assim, muito, muito, muito representadas por essa foto, que é uma foto um pouco famosa até, que é Paraisópolis, né? A favela de Paraisópolis, em São Paulo, que está cada vez mais próximo de uma Mata Atlântica, e aí a gente vê essa tensão da cidade com a natureza, né? E não só uma tensão da cidade com a natureza, mas também uma tensão que nos permite perceber o olhar socioeconômico de toda essa história, né? Uma favela que, mais recentemente, se não me engano, pode ser que tenha sido passada, mas era a maior favela urbana do mundo e está inserida numa cidade onde nós temos muitas instituições, né? Inclusive, com a chegada da FMU, temos mais uma. Então, a gente tem um lugar muito interessante de fazer uma contribuição direta para contribuir com ciência, com conhecimento e com provocações e perguntas para que situações como essa que a gente está vendo nessa foto sejam discutidas e soluções sejam pensadas para encaminhar esse problema social, né? E aí eu também comentei com os alunos esse vídeo, que também é um vídeo bem famoso, e ele é muito legal, assim, tem o QR Code aí para depois, eventualmente, para aqueles que não conhecem, acessarem e, eventualmente, até mostrarem para alunos, que é um vídeo da Apple, que basicamente tem a Olivia Spencer, se eu não me engano, que é essa atriz que eu adoro, ela tem filmes maravilhosos, e ela se coloca numa reunião de conselho da Apple, inclusive com o presidente real da Apple, o ex-presidente, né, que saiu recentemente, que é o Tim Cook, e ela se coloca como a principal, e aí aqui um termo muito comum de ESG, que é o stakeholder, né, a principal parte relacionada de toda a discussão que envolve sustentabilidade na Apple. Então, basicamente, ali é uma prestação de conta do conselho da Apple para ela, que é a mãe natureza, né, que se coloca ali figurativamente como mãe natureza, cobrando a Apple de sua responsabilidade. Então, eu convido para que vocês vejam depois, que realmente ele é muito interessante e, na essência, ele traz essa provocação que é muito simbólica e importante, né? Que a gente percebe, né, claramente um cuidado que precisamos de ter com essa grande parte, né, de toda a nossa vivência existencial aqui nesse planeta, que é a mãe natureza, né, que podemos eventualmente na ancestralidade chamá-la de Pachamama e outras denominações aí, a depender da visão, enfim, filosófica e ancestral sobre o tema, mas que na essência a gente precisa sempre de tomar isso em consideração no nosso dia a dia com os nossos alunos. Pode passar, por favor, e aí eu já vou aqui para a pauta original. A outra provocação que fiz, e também esse é um relatório bem famoso, principalmente no mundo da gestão, é o relatório de riscos, né, que o Fórum Econômico Mundial publica todo ano. Esse relatório ele é maravilhoso e eu anteriormente, né, trabalhei muito tempo em gestão de riscos, né, então sempre acompanhei esse relatório e ele tem uma forma muito interessante de nos fazer perceber quais são os grandes temas que estão sendo discutidos nesse momento, e eu já fiz inúmeros exercícios de voltar em versões bem anteriores do relatório, inclusive de 10 anos atrás, para tentar entender e avaliar o nível de precisão do relatório, e de fato ele realmente é muito bom. E aí aqui ele divide as principais ameaças globais, os principais riscos, né? Tanto num curto prazo, ou seja, até 28, esse relatório aqui é o relatório de 26, e também no longo prazo. E aí vejam os verdinhos, né? Os verdinhos aqui à direita, né, na coluna de longo prazo, a gente tem basicamente assim temas diretamente ligados à sustentabilidade como uma grande preocupação e de forma que a gente vê, infelizmente, isso tomando uma realidade prática na nossa vida, no dia a dia, né? Lembrar aqui da enchente que tivemos no sul do Brasil, lembrar de um El Niño que está chegando, assim, num contexto de alta preocupação, né, aqui na América do Sul, e que a gente vai precisar estar preparado para isso. Então, são preocupações que claramente, assim, se tornam preocupações de grandes stakeholders mundiais. Então, esse Fórum Econômico Mundial, de fato, ele
ele é basicamente formado ali por grandes representatividades, assim, seja no mundo empresarial, político ou da influência, né? E aqui a gente tem sim um grande direcionamento que nos permite olhar para isso tanto no nosso papel, né, como docentes, no nosso papel como universidade, mas também na perspectiva de potenciais campos de trabalho para os nossos alunos para o futuro, né? Que conecta um pouco com um dado anterior que a Ana trouxe, de que a gente já tem 2 milhões de pessoas trabalhando diretamente em temas que envolvem a economia verde no país, que é de fato surpreendente, né, quando a gente dá um passo para trás e tenta enxergar isso em perspectiva. Pode passar, por favor. Bom, e aí aqui a gente vai para a agenda de discutir um pouco, pessoal, a nossa estratégia, né? Como comentei anteriormente, e aí eu não dei esse contexto, queria dar muito rapidamente para vocês. As pessoas que têm mais tempo de casa provavelmente vão se conectar mais diretamente com isso, mas a Ânima é uma rede educacional, na minha visão, assim, e aí posso falar isso com base em dados e com base na interação com muitos dos fundadores, verdadeiramente diferenciada na perspectiva da sustentabilidade, né? A gente vê muita verdade no dia a dia, nas decisões, na forma como o dia a dia, né, de um negócio dessa complexidade e desse potencial de impacto, e acho que a gente percebe na Ânima um desejo por cada vez mais ser uma empresa longeva, né, em todas as suas perspectivas. E uma empresa longeva, usando as nomenclaturas de ESG, na essência é uma empresa que consegue gerar valor compartilhado, que na essência consegue atender as expectativas, ou a maior parte das expectativas, de todos os agentes que estão em torno desse dia a dia dessa empresa, que de fato, à medida que desenvolve as suas atividades, não só olha para expectativas que, por exemplo, estão diretamente associadas a um stakeholder acionista, né, mercado financeiro, mas que consegue equilibrar uma percepção de valor compartilhado em todos esses agentes que, na essência, sustentam essa organização ao longo de suas atividades e da sua operação no dia a dia, né? E lá em 2014, se não me engano, a Anima teve seu primeiro relatório de sustentabilidade. E aí, naquele momento, a Anima foi muito, muito inovadora. Naquela época não se falava tanto de sustentabilidade, o Larry Fink tinha acabado, se eu não me engano, de lançar sua carta, e naquele momento já ficava muito claro que, principalmente ali na perspectiva dos fundadores, né, e é muito interessante ver esse relatório, ele está disponível na internet, a gente vê lá o Daniel Castanho, Marcelo Bueno, o Escobar, bem jovenzinhos, bem novinhos ali, super ambiciosos, contando já um pouco sobre como a UNA naquela época, e as outras instituições que ali, as poucas instituições que naquela época faziam parte do ecossistema, queriam, de fato, fazer com que sustentabilidade fosse algo verdadeiramente estratégico e intencional dentro do dia a dia, né? E aí, emitimos relatórios de sustentabilidade ao longo dos anos, até 2019, inclusive a Anima até já financiou boa parte das suas atividades por meio de uma parceria com o Banco Mundial, por ser uma empresa notavelmente sustentável, né? E, num determinado momento, o Banco Mundial toma a decisão de pedir à Anima uma forma de emitir o seu relatório de sustentabilidade um pouco diferente, e aí a Anima passou a não mais divulgar o relatório de sustentabilidade mais amplamente para o mercado, divulgou o relatório de sustentabilidade mais específico, atendendo às expectativas do Banco Mundial, e aí aqui chegamos até de 19 a 26, sem ter um relatório público. 25, na verdade, né, que o nosso relatório é feito em 26, com database em 25, sem ter um relatório público divulgado para toda a sociedade, né? E aí, quando se toma a decisão, né, da gente retomar essa visão, e aí envolve um pouco da minha chegada, a chegada da Júlia, que está aqui conosco, né, da Ana também, que formamos esse pequeno, grande time de sustentabilidade que se alça aí com o apoio de muitas pessoas, incluindo todos vocês. A gente entende que a gente precisa de redefinir a nossa estratégia de ESG. Não adianta termos no relatório a nossa visão de resultado dentro de sustentabilidade. Como o nosso princípio 7, né?
dentro da nossa carta de princípios aqui na Ânima, o relatório, na essência, ele é só um meio, ele não é o fim. O que é o fim é a execução da nossa estratégia. Então, quando entendemos isso, né, e aí naturalmente com um apoio muito grande dos fundadores, da Paula, do comitê executivo, dos nossos reitores, então uma construção verdadeiramente muito coletiva, nós criamos um grupo de trabalho, na verdade, inúmeros grupos de trabalho, para começar a construir essa estratégia. Pra vocês terem ideia, nós falamos com reguladores, com 2, 3 grupos distintos de professores, 2, 3 grupos distintos de alunos, falamos com mídia, falamos com investidores, falamos com fundadores, falamos com pessoas que já saíram da Ânima, pessoas que acabaram de chegar. Então, tentando trazer uma perspectiva verdadeiramente diversa e verdadeiramente rica sobre o que é importante nessa agenda de sustentabilidade, que na essência pode ser uma agenda muito, muito grande, então precisa de ter muita intencionalidade à medida que a gente desenvolve essa estratégia. E aí passo para você, Ana, para contar um pouquinho rapidamente sobre como que a gente fez essa construção e depois eu volto aí para a gente construir e dar uma visibilidade para você sobre os nossos 6 grandes compromissos, que falaremos muito sobre eles aqui nos próximos anos. Claro, por favor, Júlio. Então é isso, gente. Vou passar aqui até mais rapidamente, né? O João falou que foi uma trajetória, né? Já trouxe aqui para a gente, foi uma trajetória aí entre 2025 e 2026, de uma série de passos importantes para a gente chegar hoje no que é essa estratégia, e chamando muito eh, a atenção, focando aí sempre de um processo colaborativo, participativo e de construção coletiva, né? É, toda essa estratégia, ela se baseia em percepções, mas também metodologias, frameworks, benchmarkings, em escutas muito qualificadas, extremamente qualificadas, e ela gerou, então, uma estratégia robusta, com 6 compromissos, 4 viabilizadores de toda essa estratégia, e ela se desdobra hoje em mais de 80 indicadores, com metas, né, com seus indicadores para o nosso acompanhamento regular, para a gente ir evoluindo ao longo do tempo. Essas metas, elas são metas até dezembro de 2027, e que a gente está com muito afinco, né, com muito zelo aí, dedicando esforços, interagindo com as diversas, são metas super transversais, né? Então a gente tem a empresa inteira envolvida, engajada, para que a gente avance na nossa maturidade em ESG. Como eu falei anteriormente, o ESG é uma jornada e a gente tem caminhado, né, de uma forma consistente para que a gente alcance patamares, né, ainda mais robustos e sempre, né, com muita consistência, né, com muita coerência com a nossa atuação e viabilidade do que vem pela frente. Vamos em frente, então, João, Júlia, conferir aí um pouquinho do nosso relatório, do que essa estratégia tem gerado valor para a gente. Bom, pessoal, acho que aqui a gente vai tentar passar muito rapidamente, mas muito brevemente, como comentei no início, vocês vão ter acesso a detalhes sobre cada um desses compromissos. É importante dizer assim que esses compromissos eles foram levados em todas as instâncias da Ânima. Então, o comitê executivo, inúmeras conversas que tivemos com a Paula, até o próprio conselho de administração contribui para cada um desses compromissos, e é muito importante que, na verdade, isso daqui é uma construção contínua e o espaço de escuta ele precisa de existir sempre. Vocês vão ver aqui brevemente, e naturalmente eu já estou aqui acompanhando as mensagens no chat, que é muito importante a gente sempre se manter conectado com vocês, porque na essência a sustentabilidade ela só é percebida, principalmente para o nosso aluno, por meio de vocês, e somente por vocês, professores, né, e professoras. Então, aqui já fica o convite, inclusive, para que sempre que queiram e possam, né, contribuir com a gente, trazer sugestões, a gente vai sempre estar muito atento para tentar conectar, né, esses distintos pontos de vista e recomendações e ações dentro dessa visão mais ampla, né, que essa estratégia traz, que como a Ana bem comentou, essa estratégia se desdobra numa governança, se desdobra em gestão, se desdobra em metas claras,
para que verdadeiramente nós consigamos atingir todas essas grandes ambições que nós temos em cada um desses compromissos e que a gente consiga, mais uma vez, fazer com que valor compartilhado seja percebido, né? E aí, a gente são 6 grandes compromissos, né? Passando muito rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, talvez um dos principais compromissos é a educação transformadora e de qualidade para o aluno. Então, aqui a gente tem metas e a gente tem indicadores e visões e ambições muito claras sobre cada um desses temas que vocês percebem aí no slide. Educação de qualidade cidadã, questões que estão voltadas para acesso e permanência dos alunos, principalmente no contexto de mobilidade e acessibilidade, né, da educação superior para os distintos alunos que atendemos no ecossistema. A experiência desse aluno, né, e com a perspectiva de que o elemento mais valorizado da experiência do aluno já é o professor e sempre será o professor, né? Então, aqui a gente conecta todos os nossos indicadores institucionais de avaliação que os alunos fazem para cada um dos domínios dessas avaliações e trabalhamos aqui ações muito intencionais para que essa experiência seja percebida na prática pelo nosso aluno. E o tema de sucesso do aluno, ou mais recentemente a gente tem chamado de vivência do aluno, que na essência passa pela percepção de valor do aluno sobre aquele investimento que ele fez, não só financeiro, mas também de dedicação ao longo de todo um percurso formativo, que na essência se conecta com o sonho desse aluno, o seu projeto de vida, ou seja, onde o aluno deseja estar, na essência nós conseguimos colocá-lo lá, nesse objetivo. Seja uma oportunidade de internacionalização, até uma oportunidade de empregabilidade específica, seja trabalhar em sustentabilidade, seja eventualmente seguir uma carreira docente, seja desenvolver um novo negócio, se empreender. Então aqui a gente está muito intencionalmente criando estratégias e metas para que o sucesso do aluno seja percebido, seja tangível e ações sejam construídas com esse olhar. Então, quando a gente pensa ali naqueles indicadores de empregabilidade, como comentamos no início da fala, estão todos conectados aqui, né? E aí o C2, na essência, é a valorização do educador. Naturalmente, é muito, muito importante quando entendemos aqui o educador docente como elemento central desse olhar para a sustentabilidade, mas também o educador administrativo. Então, aqui a gente tem as ações voltadas para a centralidade no docente, então, tudo que falaremos, inclusive, ao longo desse Sala Mais, principalmente no simpósio, ações de felicidade e de bem-estar, que inclusive é um tema que também está sob minha gestão e eu também vou ao simpósio falar um pouco sobre isso com propostas e convites muito específicos com ações e projetos que a gente está trabalhando, e principalmente o tema de inovação pedagógica, que na essência envolve trabalhar ações formativas dos nossos professores para que vocês, professores, estejam cada vez mais habilitados para ensinar sobre sustentabilidade, né? E que envolve, sim, ferramentas específicas, técnicas específicas, que estão todas contidas aqui dentro desse compromisso. O C3, a gente fala de impacto comunitário e territorial, então estamos aqui falando de extensão de impacto, empreendedorismo social, Anima Hub, Anima Nest, todas as parcerias territoriais que nós temos como uma rede tão potente e ampla que temos aqui dentro do ecossistema. Então, na essência, isso aqui conversa sobre o impacto comunitário, como a gente, para além das nossas paredes, consegue impactar o nosso entorno com histórias tão maravilhosas que a gente tem e ouve sempre com muito orgulho dentro do ecossistema, né? Desde as nossas escolas que estão inseridas em grandes centros urbanos, que junto a outras escolas e junto a, obviamente, outros agentes sociais, conseguem melhorar o desenvolvimento daquela comunidade, como também escolas que estão um pouco mais fora dos nossos centros urbanos e conseguem, de uma forma talvez ainda mais perceptível, desenvolver um trabalho comunitário muito, muito tangível nos lugares que elas estão inseridas, né? C4, a discussão de governança transparente e responsabilidade. Então, aqui, todo o tema que envolve ética, integridade, gestão de risco, governança, fornecimento responsável. Muito legal comentar com vocês, pessoal. A gente faz um trabalho muito intencional de fomento das cadeias de suprimento locais dentro dos nossos espaços, né, onde estamos inseridos. Então, temos uma meta muito específica aqui de aumentar e intensificar relações de parceria e até mesmo de suprimentos, né?
com parceiros que estão no entorno das nossas instituições, compras cada vez mais locais, cada vez menos nacionais, para que a gente consiga verdadeiramente fortalecer os nossos entornos, e também os temas que envolvem compliance, né, e privacidade de dados, que são realmente muito importantes e que a gente precisa de ser não só muito claro com relação à diretriz, mas principalmente muito claro com relação à transparência, né, de como isso tem sido praticado no dia a dia, com todos os temas aqui envolvidos que sabemos bem, né? Todas as ameaças que a gente tem aqui, dos desenvolvimentos tecnológicos que a gente vê acontecer cada dia que passa com cada vez mais velocidade. E aí o C5 e o C6, basicamente o C5, ele conversa sobre consciência ambiental. Tivemos inúmeros avanços aqui na agenda ambiental, entendendo o nosso negócio como um negócio comparativamente menos negativamente impactante do meio ambiente, né? Então, quando a gente pensa de uma indústria pesada, uma indústria de bens de consumo, uma indústria extrativista, na essência, ela tem ali uma reparação de impacto negativo muito significativa. A parte mais interessante nesse compromisso, no nosso caso, é que sim, a gente tem um trabalho de reparação a ser feito, que na essência é um pouco menor quando comparado a outros segmentos, mas a gente tem uma oportunidade muito significativa quando a gente entende a universidade como lugar de educação ambiental, né? Como a Ana bem comentou. E o C6, basicamente, é diversidade, equidade e inclusão. Também é um tema que talvez muitos e muitas aí já conheçam. Tem aqui um grande programa já muito potente nas nossas marcas, que é o Plurais, né? Que é o nosso programa de diversidade e inclusão. E aqui a gente conversa com muitas estratégias, né? Desde a estratégia de representatividade até a estratégia de educação voltada para a diversidade e inclusão. Uma agenda muito específica esse ano que a gente está trabalhando voltada para pessoas com deficiência. Também uma agenda muito intencional voltada para a neurodiversidade. Então, tudo isso está tá empacotado aqui dentro desse grande compromisso. E aí, mais uma vez, pessoal, passei muito rapidamente, mas vocês vão ver no relatório que a gente tem muito mais contexto e detalhes sobre cada um desses compromissos, mas que, na essência, assim, envolvem o nosso compromisso com o mundo mesmo, né? E com todos esses agentes, esses stakeholders que fazem do ecossistema Anima esse ambiente tão vivo, né, de construção que a gente já tem né, no dia a dia das nossas atividades. Pode passar, por favor, Júlio. Queria ver se a gente iria. Nosso tempo está finalizando aí, a gente tem que dar celeridade para conseguir passar alguns pontos importantes. Perfeito. Bom, pessoal, e aí acho que aqui tem só um simbolismo importante que reforça a seriedade desse tema, que envolve os nossos compromissos públicos, né, que mais recentemente foram assinados, né? Os ODS, né, como a Ana passou muito bem aí nesse histórico, foram definidos, né, pela ONU e foram nacionalizados, né, como política pública e como estratégia, e como parte de uma estratégia da ONU de mobilização do setor produtivo, né, dos países, criou-se esses pactos globais. O Pacto Global, onde na essência envolve um espaço para que as empresas verdadeiramente se comprometam com alguns temas, né? E aí aqui eu trago 3 dos movimentos que nós nos comprometemos recentemente. O primeiro deles, o Mente e Foco, que na essência tem como grande objetivo nos comprometermos em criarmos verdadeiramente uma estrutura de cuidado preventivo de saúde mental dentro da Anima Educação. Aqui a gente tem um programa chamado Vivamente, talvez alguns conheçam, outros não, mas vamos falar com mais detalhes sobre ele no simpósio. Mas na essência é um compromisso que naturalmente a gente se compromete com muita confiança, porque a gente percebe o desafio de saúde mental como talvez um dos principais desafios sociais que a gente tem vivido nos últimos tempos, não só na nossa perspectiva como trabalhadores, mas principalmente na perspectiva dos alunos, né, que chegam às nossas salas de aula. E os outros 2 à direita são compromissos voltados para a diversidade e inclusão. Então, até 2030, a gente se compromete a ter 50% dos cargos de alta liderança formados por mulheres. Sabemos da importância e vamos trabalhar para que isso aconteça. E também um movimento focado em raça, onde a gente se compromete até 2030 a ter 50% da nossa liderança é ocupada por pessoas de grupos étnico-raciais distintos, né? E aí
principalmente aqui no nosso contexto, voltado principalmente para pretos, pardos e indígenas, né? E a gente está trabalhando com muito foco nisso, pessoal, e no momento apropriado vocês vão perceber que não só nas posições de liderança, mas também principalmente nas posições docentes, a gente quer trazer muita diversidade cada vez mais, né, para as salas de aula, porque a gente percebe a representatividade de vocês, professores, como talvez a representatividade mais importante na perspectiva dos nossos alunos, que é na sala de aula que o aluno enxerga a diversidade. Então, tem um cuidado muito importante nosso que, naturalmente, a gente visibiliza externamente. Por favor, Ana, vamos lá, que eu sei que a gente está apertado um pouco aqui com o Queria tempo, só né? convidar nossa né, assistente virtual, a Yara, para falar um pouquinho do nosso relatório de sustentabilidade. Por favor, Júlia. Olá, professoras e professores. Sei que a maioria de vocês já me conhece. Sou a Yara, a agente de inteligência artificial da Ânima. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar algo muito especial com vocês. Antes de qualquer lançamento oficial, quero apresentar alguns destaques do novo relatório de sustentabilidade da Ânima. Essa publicação marca um momento importante da nossa trajetória. Depois de 6 anos, a Ânima retoma seu relatório de sustentabilidade, reforçando o compromisso com a transparência, a transformação social e a construção de valor para toda a comunidade acadêmica. Mais do que um documento, este relatório representa a estratégia ESG, construída de forma colaborativa por uma comissão ESG, formada por representantes de diferentes áreas acadêmicas, administrativas e operacionais da organização. Mas existe um motivo especial para vocês estarem vendo isso antes de qualquer outro público. Apresentar aos docentes em primeira mão significa que a estratégia ESG da Ânima não acontece em documentos. Ela acontece nas salas de aula, nos projetos, nas comunidades, nas conversas que transformam trajetórias. São vocês que tornam nossos compromissos realidade todos os dias. E, quando compartilham conhecimento, valores e propósito com milhares de estudantes, ampliam esse impacto muito além das nossas escolas. Vocês são o principal efeito multiplicador da transformação que a Ânima busca gerar no país. Por isso, este spoiler é para vocês. A estratégia ESG da Ânima foi estruturada em 6 compromissos. Eles conectam educação, sociedade, governança, meio ambiente e inclusão. Mas existe algo que conecta todos eles: a participação dos docentes. Vamos ver como isso acontece. O primeiro compromisso é a educação transformadora e de qualidade para o aluno. Aqui, o papel do professor é central. Vocês transformam dados em aprendizagem, tecnologia em desenvolvimento humano e conhecimento em oportunidades. Esse trabalho contribuiu para que 92,3% dos cursos avaliados pelo MEC recebessem notas 4 ou 5, e para que 81% dos alunos egressos estivessem trabalhando após a formatura. O segundo compromisso é a experiência e valorização do educador. E ele existe para fortalecer quem faz a educação acontecer. Em 2025, foram registradas mais de 270 mil horas de formação docente. A pesquisa Pulsar Docente registrou 89% na dimensão engajamento, que reflete a solidez do vínculo estabelecido com a Ânima. E o último simpósio docente reuniu 5.661 participantes. São investimentos que retornam diretamente para a experiência dos estudantes. O terceiro compromisso é o impacto comunitário e territorial. Aqui, a aprendizagem encontra a realidade. Por meio de projetos de extensão orientados e acompanhados por docentes, a Ânima manteve 1.712 projetos ativos, envolvendo 63 mil estudantes e alcançando mais de 630 mil pessoas. O quarto compromisso é a governança transparente e responsável. Governança também se constrói no cotidiano, quando fortalecem a ética, o respeito, a responsabilidade acadêmica e a integridade das relações. Vocês ajudam a transformar valores institucionais em prática. O quinto compromisso é a consciência ambiental. Os docentes levam a sustentabilidade para a formação dos estudantes, conectando teoria e prática. É assim que a agenda ambiental deixa de ser apenas operacional e passa a fazer parte da formação cidadã que a Ânima promove.
E o sexto compromisso é diversidade, equidade e inclusão. Todos os dias, dentro da sala de aula, vocês ajudam a criar ambientes de pertencimento, respeito e oportunidade. Esse movimento ganhou força com iniciativas como o Selo Plurais, que alcançou 20.464 estudantes em 56 unidades curriculares, além da ampliação da representatividade docente em todo o ecossistema. No fim, os compromissos são 6, mas a força que os conecta é uma só: o poder transformador da educação. O que vocês viram aqui é uma pequena parte do que está no relatório de sustentabilidade. Em breve, ele será lançado oficialmente para toda a comunidade. Quando isso acontecer, quero fazer um convite. Leiam o relatório identificando as histórias, os projetos e os impactos que ajudaram a construir, porque cada indicador apresentado ali representa escolhas, dedicação e pessoas. E muitas delas começam com um professor. Obrigado por fazerem parte dessa jornada, e parabéns por seguirem transformando o país pela educação. Tenham um bom semestre. Até breve! Espero que tenham gostado, pessoal. A gente contou com um apoio muito bacana, um pouco acelerado, mas a gente quis fazer com muito cuidado aqui essa pequena introdução do relatório para vocês por meio da Yara, né, que tem todo o simbolismo aqui das nossas inovações mais recentes que a gente tem feito no nosso modelo acadêmico. Então, ninguém melhor do que ela para contar rapidamente, né, os principais números aqui do nosso relatório, que nós entendemos que seriam bacanas de vocês terem contexto, mas principalmente não só que ela tenha né, verbalizado isso, mas principalmente para vocês, né, como professores, porque, mais uma vez, a gente quer muito reforçar essa mensagem de que sustentabilidade, de fato, só acontece com vocês muito embarcados e bem contextualizados, inclusive, de tudo que está sendo feito. Então, espero que tenham gostado. Infelizmente, a gente está com o tempo um pouquinho apertado, então tem outros materiais que a gente vai compartilhar com vocês offline, com um pouco mais de informação dos impactos, e aí passo para você, Ana, para a gente cortar um pouco aqui o caminho, mas conseguir Vamos ainda lá, passar a pauta. vamos tentar. Muito rapidinho, a gente sabe, né, João, que também uma conexão super importante desse efeito multiplicador são os nossos projetos de extensão. A gente apresentou números gigantescos dele. A gente tinha um conteúdo um pouquinho maior, mas eu queria convidar a Cleide Cruz, ver se ela está aqui, para que possa, de uma forma muito rapidinha, Cleide conseguiu entrar, conseguiu se conectar aqui com o nosso áudio. Sabe, Rodrigo, se deu certo o Eu não áudio estou dela por vendo a aqui? Cleide, tá? Se ela quiser levantar a mãozinha. Estou tentando também o contato. Estava com um probleminha de áudio. A Cleide conduz, né, um projeto de extensão incrível na Bahia, né, através da AGES, né, a nossa instituição de ensino por lá. E ela tem histórias de transformação muito relevantes, muito significativas, para que a gente possa. A gente queria potencializar e multiplicar um pouquinho desse resultado, dividindo aqui através da fala dela. Mas esse não vai ser a nossa única oportunidade, não vai ser a gente hoje, justamente, lança aqui, né, o que vem pela frente, a gente vai criar em breve uma comunidade. Então, se a Cleide não conseguir participar com a gente agora, a gente já deixa aqui marcado uma próxima sessão com ela para compartilhar essa experiência incrível com a gente. E aí, João, se me permite, pelo horário aqui, eu queria rapidamente chamar nossa colega Rafaela Sanches, né, que é a nossa professora em tempo integral da área de ESG, para nos falar um pouquinho de um lançamento muito, muito especial que a gente traz aqui para vocês hoje, aproveitando esse tempinho e a atenção de vocês nesse momento. Rafa, por gentileza, vamos lá. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada, Ana, João e Ju, também que nos apoia aí, né, Ju? Pessoal, então eu vou dar uma corridinha com a apresentação, porque eu tenho uma novidade bem grande e importante para a gente aqui, né? Bom, até aqui a gente viu basicamente o quê?
né, que sempre existe um professor por trás dessas histórias inspiradoras, pelos resultados, por trás dos números, dos projetos, de tudo o que a gente apresentou aqui, né? Então, o que a gente faz hoje importa muito, porque cada professor, então, né? Eu sou professora também e me incluo nesse meio, né? Cada professor, então, tem a capacidade de influenciar centenas de estudantes ao longo de um ou mais semestres, né? Pensando na jornada dos professores aqui com os nossos alunos, temos aí cursos de 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? E a gente vai acompanhar esses alunos dentro dessa jornada. Mas, bom, o estudante, então, gente, ele leva aquilo que ele aprende lá para a família dele, para a empresa, para o território, para a comunidade, mas nós não formamos apenas profissionais, né? Nós formamos pessoas, então, que vão tomar decisão, que vão liderar a equipe, criar a empresa, trabalhar no serviço público e que vão, eventualmente, impactar e transformar a vida de outras pessoas, né? Então, falar de ESG na educação não é falar sobre sustentabilidade somente, ou só lá do meio ambiente, que a maioria das pessoas, né, quando pensa em ESG, pensa diretamente lá no meio ambiente. A gente está falando, então, sobre legado. Então, nós vamos juntos co-criar o futuro que a gente deseja, né? É justamente porque a gente acredita nesse potencial transformador da educação que hoje a gente dá mais um grande passo na jornada. E eu tenho a felicidade, além de trabalhar com essa equipe maravilhosa que está aqui comigo, mais os professores plurais, né? Que hoje, então, a gente consagra o lançamento do selo ESG para as unidades curriculares da Ânima. E aqui, gente, eu quero que vocês enxerguem o que ele realmente é, tá? Ele é um grande convite, tá? A ideia aqui, obviamente, é ampliar o impacto que a gente já gera no nosso dia a dia, mas também para transformar a vida dos estudantes e transformar esses estudantes em agentes de transformação social. Então, é um convite para a gente construir o futuro que a gente deseja ver, inclusive participar. Mas aqui um ponto muito importante, tá, gente? Esse projeto ele não está pronto. Nós estamos lançando um piloto. Isso muda totalmente a lógica. Por quê? Né? Porque nós não somos somente participantes. A coisa vai chegar pronta para gente. Não. Nós somos co-criadores. Nós precisamos de vocês, das experiências de vocês, da criatividade, das ideias, dos aprendizados. Eu vi aqui no chat muita gente falando, já mandei, gente, me manda um e-mail, manda um e-mail. Quero conversar com vocês, vamos sentar, vamos conversar, porque é a partir dessa troca que esse projeto vai valer a pena e vai ser construído, né? Então a gente quer construir esse movimento junto com quem conhece o aluno ali de perto e vive a realidade da sala de aula todos os dias, né? Então o lançamento aqui do CLSG, vocês devem estar pensando assim, ah, Rafa, mas o que isso significa para mim? Bom, gente, o selo eu vou tentar ser mais rápido e objetivo possível, né? Mas é uma forma da gente reconhecer e valorizar os professores que ajudam a formar, então, esses profissionais, né? Preparando eles aí para os desafios do mundo atual, inclusive do mundo futuro, né? Afinal de contas, esse mundo está em transformação e é muito rápido. E aí, para dar visibilidade para essas práticas que vocês provavelmente já têm, já fazem dentro das UCs, dentro do dia a dia de vocês, nós pensamos nesse selo. Por quê? Porque é uma oportunidade, então, da gente conectar a UC com temas que a gente valoriza, né? Não só enquanto sociedade como um todo, mas também no mercado de trabalho e pelos próprios estudantes. Ou seja, é gerar mais impacto sem perder a identidade das UCs. Então, Rafa, vai enfiar um tanto de coisa no meu UC? Não é por aí, tá? Nós estamos, então, propondo olhar para aquilo que vocês já fazem e identificar o que a gente pode potencializar com o impacto. Então, o que é esse selo? Né? Quando a gente fala, então, de ESG, a gente pensa nas questões ambientais, mas a ESG é muito mais amplo, ou ASG, né? Então, eu não estou falando só de meio ambiente, estou falando de pessoas, de ética, de inclusão, de responsabilidade, estou falando de governança, de sustentabilidade, de cidadania. Se deixar, vou fazer uma lista enorme aqui, porque eu sou de relações internacionais, o pessoal já sabe que eu falo igual o pobre na chuva, né? Ana, pode passar, por favor. Ana, não, Ju, passa para mim, por favor. E aí eu trouxe alguns exemplos de UCs que já dialogam com a ESG. Quem é da área de gestão de negócios, direito, tem essas UCs dentro dos praticamente todos os cursos, trouxe aqui 3 exemplos, mas o que eu quero que vocês percebam? ESG, então, ele não pertence a uma área única, exclusiva, por exemplo, da gestão, que seria mais óbvia, né? Ele não é exclusivo da gestão, ele perpassa, né? Ele está ali no meio de todas as áreas de conhecimento. O que muda aqui é a forma com que a gente conecta o tema com a realidade.
E aí eu faço um convite para vocês. Vocês estão vendo aí esses 3 exemplos. Posso citar outros mais. Afinal de contas, outro dia mesmo li todas as emendas do ecossistema Ânima, né? Pessoal aí da saúde tem muita coisa, viu, gente? Não achem que não tem, porque tem bastante, né? Mas eu quero que vocês pensem. Então, onde existe uma oportunidade de gerar mais impacto? Onde tem uma oportunidade aqui de abordar propósito, ética, sustentabilidade, transformação social, todos esses elementos que estão a gente pode dividir dentro do tripé cada parte ali da sigla, mas que estão conectados com a vivência desse aluno, com a vivência em sociedade também. E aí eu tenho certeza que vocês, obviamente, já encontraram possibilidades aí dentro das UCs de vocês. Ju, passa para mim, por favor. Bom, a gente precisa, obviamente, criar um sistema de critérios. E a ideia aqui, gente, para o UC receber o selo, não é criar uma burocracia, tá? Não é isso. A gente quer gerar intencionalidade. Ou seja, a gente quer que o ESG apareça de forma intencional e clara nesse processo de aprendizagem do aluno. Ou seja, ele tem que estar conectado aos objetivos da UC, né? A gente precisa que tenha, de fato, uma referência para aprofundamento, uma atividade aí que permita ele, o aluno, a refletir e aplicar aquele conhecimento, né? Mobilizar, né? Aquela questão de teoria e prática. Pelo menos eu sou muito assim, né? Eu pego a teoria e eu aplico. É assim que eu aprendo no meu dia a dia. E, gente, olha só, vocês não estão sozinhos nessa, tá? Nós temos toda uma equipe junto conosco, porque eu também tenho C que provavelmente vai ser selada, né? Provavelmente não, vai ser selada, e que vai apoiar todos os professores que tiverem interesse. Então, eu tô falando aqui, a equipe SG, então, Ana, Ju, João, eu, né? Temos também Ânima Plurais, para quem inclusive identificar alguma UC que tem as características plurais, a equipe de modelagem acadêmica, né? Então, contem conosco para tudo que vocês precisarem nesse aspecto, desde o selo, né, e tudo mais, até curadoria, ideia de atividade, né? A gente já bateu papo sobre várias coisas, várias possibilidades. Suporte no desenvolvimento de material, conexão com outros professores, né? Pessoal que eu já mandei no chat, me manda um e-mail, vocês já estão no meu radar, não fujam de mim, né? Então a ideia aqui é que a gente tenha um selo que vai agregar valor não só para nós enquanto professores, mas para os alunos também, entendendo que eles têm a capacidade de sim transformar a realidade, né? É o momento de transformar, é uma forma de devolver, vamos falar assim, para a sociedade, né? Gil, pode passar, por favor? Gente, eu tô falando super rápido. Desculpa, eu engatei o 2x aqui no WhatsApp e já viu, né? Mas, bom, a nossa jornada, então, a gente colocou um panorama até 2027, né? Então, hoje a gente inicia oficialmente com o lançamento do selo das UCs, ESG, mas é uma jornada que está estruturada, tá, gente? Então, a gente começa em 2026, com o selo e o seu lançamento, e já selando algumas UCs. Para o próximo semestre, né? Ao longo desse semestre e o próximo, nós temos aí a identificação e a homologação e incorporação de outras UCs. E para que em 2027 a gente já tenha aí dados, inclusive, robustos, já tem mais troca com outros professores, né? Eu e vocês juntos, para que a gente construa, então, um caminho robusto, né? E que não só vocês, mas os alunos também entendam que a educação é uma ferramenta de transformação social. Aqui ela ganha um selo, mas ela é uma ferramenta de transformação social, né? E um outro ponto, né? Porque nenhuma estratégia SG, né, será mais forte do que os educadores que a colocam em prática no dia a dia, que colocam ali a mão na massa. E aí, gente, eu quero agradecer vocês, né? E é por isso que a gente acredita que a verdadeira força da agenda SG está aqui, com essas pessoas que estão aqui, 150, 160 pessoas, é nessa troca, é na conversa. Então, vamos conversar, vamos bater papo, vamos pensar em formas criativas e tudo mais. Vamos fazer isso juntos, tá? Não é só a Rafa, não é só o João, não é só a Ju, a Ana, o pessoal do Plurais. Nós estamos trabalhando em conjunto e a gente precisa de vocês e nós queremos vocês também, tá? E contem comigo, gente. Pode mandar e-mail, pode mandar no WhatsApp, não tem problema. Estou aberta às sugestões, à conversa e tudo mais. É isso. Passo para Ana ou João? João, né, João? Obrigada demais. Obrigado você, Rafa. Olha, a gente primeiro te pede desculpas, porque acabamos apertando um pouco o tempo aqui, mas você foi muito bem aí na sua capacidade de síntese e rapidez. Pessoal, é um marco
é um marco isso que a gente está pensando. Não tenho dúvida nenhuma que é algo verdadeiramente inovador. Fico muito feliz de ver os comentários aqui, né, do professor Eliana, Ricardo, Daniela, né, falando sobre as possibilidades e os potenciais que a gente já consegue antecipar, né, nas várias áreas de conhecimento que temos aí nas nossas instituições e no ecossistema. E eu acho que pode passar, por favor, Júlio, para o nosso último slide. Pode passar, por favor, para o último slide, que eu acho que eu quero dar um pouco de destaque para alguns temas aqui, pessoal. Primeiro, assim, a gente quer muito ouvir vocês, como comentei anteriormente, assim, e eu achei muito genuíno e verdadeiro da Rafa. A gente teve uma prévia antes, né, Rafa? Ontem, assim, falei, Rafa, isso aqui precisa de ser muito um convite, precisa muito de ser uma construção coletiva. A gente entende muito, assim, que a gente tem distintas realidades, assim, dentro dos nossos cursos, nas nossas instituições. Então, levando, assim, com muita vontade de construir junto essa iniciativa, é que a gente vai conseguir coletivizar, mas principalmente tangibilizar educação em sustentabilidade. Então, tem coisa que eu tenho certeza que na DCN já existe e a gente já dá e eventualmente a gente nem precisa de dar mais intencionalidade. Tem coisa que a gente já faz e a gente pode pensar em dinâmicas pedagógicas ainda mais legais de levar os alunos para um processo de aprendizagem diferenciado em sustentabilidade. E tem coisa que a gente vai querer tirar do zero. Tem coisa que a gente vai querer construir por uma intenção muito grande mesmo de conseguir provocar essa reflexão nos nossos alunos. Eu tenho muita confiança de que eles vão adorar essa discussão, porque naturalmente, por meio de todos os comentários que foram feitos aqui, a gente percebe juntos que o aluno ele tem esse desejo de discutir os grandes temas de sustentabilidade do seu entorno, da sua cidade, da sua profissão, do seu planeta, né? No fim das contas. Então, convido, por favor, para que vocês preencham aí, e é que o convite é muito específico para gostaria de me engajar nessa agenda. Tenho uma UC, tenho umas UCs, tenho um projeto, tenho um evento e gostaria de me aproximar do time para que a gente faça um processo de trazer a essas iniciativas essa robustez que o selo traz, né? Essa intenção e essa tangibilidade que o selo traz para as ações educacionais que a gente faz nas instituições. E aí pode passar, por favor, Júlia, acho que esse é o último slide. E no fim das contas, gente, essa é a grande mensagem síntese de tudo isso que discutimos aqui nessas 1h30. Cada professor pode transformar uma aula. Quanto mais intencionalidade a gente colocar nisso para educar em sustentabilidade, mais essa aula vai ser transformada e vai criar o espaço para que cada aula possa transformar uma pessoa. E cada pessoa que é transformada, na essência, transforma o mundo. Dos 2 exemplos que eu trouxe lá, dos caras que fizeram a agenda de sustentabilidade ganhar força no mundo, até os exemplos que a gente teve aqui mencionados ao longo da nossa conversa, que infelizmente a gente não conseguiu passar, mas vocês vão ver do material que a gente seleciona alguns pequenos projetos para que vocês conheçam, mas temos grandes espaços aqui para discutir e apresentar projetos de extensão, ações que acontecem nas instituições que já geram muito impacto social. E a gente quer muito trazer vocês mais uma vez, cada vez mais para essa agenda, pessoal, porque verdadeiramente a gente acredita muito no nosso potencial. Então, um pouquinho com atraso, eu aqui do meu lado agradeço muito aí pela disponibilidade de vocês e principalmente para aqueles que conseguiram ficar um tempinho a mais aqui no nosso evento, aqui na nossa oficina. E mais uma vez é aqui um formulário diferente, uma pesquisa de satisfação para que vocês nos deem um pouco de feedback sobre essa dinâmica. A gente vai ter aqui uma nova oportunidade hoje à noite para levar esse mesmo material para outros professores. E, de novo, gente, quero muito, 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 assim, ouvir de vocês para que a gente consiga tomar em consideração todas as visões e fazer com que essas visões sejam inseridas verdadeiramente em tudo que a gente está construindo aqui juntos para a sustentabilidade, tá bom? Passo a bola para a Ana, para a Rafa, para despedidas e agradecimentos finais aí, mas aqui do meu lado eu agradeço muito e é um privilégio poder ter esse espaço aqui para compartilhar um pouco com vocês e será um privilégio a gente poder trabalhar cada vez mais juntos, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, né, gratidão mesmo por esse momento tão importante. Estou vendo a Cleide conseguiu agora estar aqui com a gente. A gente vai abrir outras oportunidades, quem sabe hoje à noite outras, para a gente falar desse processo, desse projeto incrível e que tem feito a diferença, né,
na Bahia, em outros momentos também. Agradecer imensamente toda a equipe e principalmente reforçar esse convite. ESG, ele faz pela coletividade, ele faz com muita cooperação, com muita sinergia, com troca de ideias, informações. Contem conosco, estamos aqui para que a gente fortaleça essa rede, que a gente avance de forma muito consistente, né? De forma muito alinhada, para que a gente alcance patamares ainda maiores, né? Do que a gente almeja, do que a gente tem aqui. Muito obrigada, gente. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Júlia, deixo aí para dar sua palavrinha, agradecendo imensamente o seu trabalho, dedicação, suporte, e Rafa também. Eu acho que a gente está num caminho, uma equipe muito, né, unida para que a gente possa avançar da melhor forma possível. Muito obrigada, gente. É isso, então. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Gratidão a todos e todas aí. De E estamos abraço. sempre à disposição. Até mais. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, gente. Até mais tarde.